Essa semana passada teve aqui conversando comigo o Ciro. Não sei se você chegou a ver alguma coisa, saiu coisas... Eu vi, sobretudo quando ele perdeu um pouco as estribeiras ali, né? O que deixa claro, assim, saiu na imprensa em tudo que é lugar, mérito nosso, Matheus, que estamos repercutindo. Minha casa, eu gravo na minha casa, Dade. O negócio tá saindo na imprensa, então assim... Desculpa aí, né, Brasil? Desculpa aí outros podcasts, o pessoal tá assistindo aqui. Mas ele deu uma das frases que ele disse, que eu acho que inclusive foi meio descontextualizada, a imprensa deu uma pesada também, que ele falou que iria mais 100 vezes para a França para não votar em bandido. O que você acha dessa postura do Ciro, que é um cara de esquerda e que está tendo esse rompimento claro e evidente com o PT? O que isso significa? Porque é uma força. O cara tem os seus 12% no final de uma eleição também. Sim. Fixos. Essa base é de mais de 10%. Então, assim, também é uma força. Olha, eu acho que se você me der um tempinho, eu acho que vale a pena explorar isso que você está perguntando, porque, em primeiro lugar, deixar claro que não só eu nunca ofendi o Ciro, como eu nunca vou ofender. Muito Getúlio. Embora o Ciro nunca tenha gostado do Brizola na vida dele. Ciro Gomes, ao lado das suas qualidades. Falei, a direita tem várias opções, e o Ciro é uma delas. Eu ouvi a entrevista e dei o benefício da dúvida. Agora, ele tem sido deselegante, com uma frequência enorme, né? Eu não sei se por orientação do marketing, ou se ele é mesmo uma pessoa que oscila muito. Eu sou social-democrata. Eu estou dizendo que é um tipo de conduta, né, que, olhando mais a longo prazo, a gente vê uma certa instabilidade ideológica. Então você sempre tem que dar para o Ciro uma canja, sabe? Não foi bem aquilo que ele quis dizer, nunca é exatamente aquilo, sabe? Nós devemos formular um projeto para o Brasil. Alternativas para nós sairmos dessa crise interminável, sem demagogia, sem populismo, sem promessas messiânicas, sem necessariamente termos que apelar para uma liderança carismática, personalista, que seja o nosso paizão, mas que passe para o povo a virtude de uma sociedade consciente dos seus problemas, que saiba que não tem saída sem sacrifício, e vamos conhecer bem esse sacrifício, e vamos repartir de forma socialmente justa esse sacrifício. Mas eu não me sinto um político profissional, né? Eu me sinto um acadêmico, um sujeito que gosta de ler, escrever, dar aula. Você sempre disse isso, você é um cara mais do projeto do que da... Sempre fui de projeto. E que pacificamente defenderam um projeto de país. Estou feliz com o apoio do cidadão comum, que foi à rua defender o Brasil. O projeto... Gosto de projeto nacional, gosto de pensar grande, acho que esse país tem um potencial. Mas assim, tem uma coerência nas coisas que eu faço na vida. Projeto, né? O projeto não vejo. O PT você gosta ou não gosta, mas você sabe do que você gosta e do que você não gosta. Mesmo quando as pessoas não entendem num primeiro momento, elas vão acabar entendendo num segundo, né? Então é uma pessoa que está a todo momento mudando de partido, a todo momento mudando de discurso. Quando o senhor fala dessa eventual convergência das esquerdas... Centro-esquerda. Convergência de esquerda está celebrada já. Tem uma frente esquerda que recorrentemente dá ao país essa confusão que está dando. Deram cola. Essa frente de esquerda deu cola. É isso? Dá porque assusta os setores médios da sociedade brasileira que estão em oposição, mas se chamado para uma ruptura no escuro, põe o dedo no nariz e vota lá, do lado conservador. Essa convergência... Então quem está dando essa recorrente vitória à centro-direita no Brasil é o comportamento sectário de uma esquerda que não compreende seu país. Então eu me pergunto, assim, eu até gostaria de, trocar isso com você, por favor. O Ciro votou no Lula no segundo turno de 2002, no primeiro turno de 2006, votou na Dilma no primeiro turno de 2010, no primeiro turno de 2014. O que aconteceu então? Sim, então vamos ter clareza. Essa turma está se ajuntando para evitar a CPI. É isso que nós estamos falando para o jovem brasileiro? Sabe quem foi o ministro da Justiça do Fernando Henrique? O Renan Calheiros. Sabe quem é o lugar-tenente do dispositivo Lula no Senado Federal? O Renan Calheiros. Sabe quem era o líder do governo Fernando Henrique Cardoso no Senado? O Romero Jucá. É um dos motivos dessa aliança do PT com o PMDB. Mas vamos ensinar para o jovem brasileiro o seguinte, meu irmão, a política tem que ser feita com os sujos para evitar que se apure a sujeira. É isto mesmo? Eu não concordo. Vai me perdoar? Tá aí, o Itamar governou sem essa corja. Agora a lição que nós vamos dar para os jovens é a história acabou. Nós agora chegamos ao poder e nós agora temos direito de fazer tudo o que nós condenamos no passado dos outros. Se eles quiserem fazer assim, façam. Eu não faço.
Entende? Do que... Entendo. Ele é cúmplice de tudo que o PT... Do que nós estamos falando, então? Eu engoli muito cocô com arame farpado para apoiar a reeleição da Dilma, botando na presidência da República uma pessoa que não tinha nenhuma experiência política. Já foi isso que eles me pediram para fazer de novo. Não chega, não? Olha, Haddad, eu, no auge da minha limitação intelectual, vou te dar a minha opinião. Eu sinto o seguinte, não falo especificamente do Ciro, estou falando que passa na cabeça da população. Existe uma boa parcela da população que olha o PT como grande vilão do país. Existe uma grande parte da população, um número de pessoas que entendem que a gente precisa... Bolsonaro não vai ser uma segunda... Não, eu acho... Não vai ser uma... Okay. Não quero o Bolsonaro num segundo... Eu respeito muito isso, veja bem. Você fica no meio caminho que às vezes... eu acho que rola isso. Voto num, mudo completamente pro outro. Eu acho que tem uma parte da população que tem um movimento mais à esquerda que tá meio perdida porque... Isso é respeitável. Eu acho porque isso... não consegue abraçar o PT... mas ao mesmo tempo não mas votou no Bolsonaro em 2018. Mas votou no Bolsonaro. Né? Falando português, claro. Eu entendo e respeito. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: você tem que ter coerência. Sabe? Você tem que ter coerência. Vamos voltar aqui. O Lula vai no Reinaldo Azevedo ontem, desses dias agora, ontem, do seu ponto de vista do tempo histórico, já nessa conjuntura, diz assim: qual é o problema da gente abrir o capital da Caixa Econômica? Opa, o que é abrir o capital? É vender a Caixa Econômica para iniciativa privada. Isso é de esquerda, meu irmão. Que é isso? E a petezada, some com o assunto e tal. Se o Bolsonaro propuser a abertura do capital da Caixa, o PT entra na justiça contra. Olha aqui outra. O Haddad, na campanha, presidente, candidato a presidente de 18, foi lá no TSE escandalosamente, não via razão nenhuma para isso, o povo não presta atenção nesse assunto, mas era só para se render ao baronato. Foi lá no TSE e trocou o programa para garantir a autonomia do Banco Central, que significa privatizar o Banco Central, entregar o Banco Central a 3 bancos privados, que monopolizam quase 80%, junto com os outros 2 bancos, 80% das transações financeiras no Brasil, impondo a quem produz, a quem trabalha, o maior juro do mundo há 35 anos. Há 35 anos, quebrando todo mundo e explodindo a dívida pública, que está indo para 100% do PIB, que é uma tragédia grave, sem precedentes, diante da qual o PT não tem opinião. Então veja, foi lá e trocou. Agora o Bolsonaro propôs, eles entraram na justiça contra. Pode pegar a minha vida inteira e me cobrar as coisas que eu assinei, que eu disse, que eu falei. Tem uma coerência. Quanto mais pobre você é, mais imposto você paga proporcionalmente à sua renda. Quanto mais rico você é, menos imposto você paga proporcionalmente à sua renda. Isso no Brasil. Isso tem que mudar. Os brasileiros muito ricos, bancos, etc., não pagam imposto de renda, ao contrário do trabalhador que paga na fonte, né? Até 27,5% do seu salário, desde 1995, que não se paga. É preciso corrigir essa distorção. E se você pegar o balanço... And if you look at the bank's balance sheets for this year, you will see that the banks have never made so much money in Brazil as they have during my government. E o imposto sobre a herança no Brasil é um dos mais baixos. Tempo esgotado. O estimado amigo, por favor, não me leve a mal, mas agora vai uma pinicadinha. Por que o nosso povo deve acreditar que essas propostas, na sua possível gestão, nosso povo vai decidir, seriam praticadas se o seu partido, os senhores estiveram no poder durante 14 anos. 14 anos. Eu fui ministro da Fazenda, eu cobrei o tributo sobre lucros e dividendos e o Fernando Henrique revogou. E o sistema de tributação sobre o consumo no Brasil é uma perversão que, infelizmente, o grande pacto do PT com o PSDB nunca permitiu mudar. E eles sempre foram contra. Agora, quando a pessoa começa a falar coisas que eu não consigo enxergar, qual a coerência do que ele está falando? Qual a coerência de uma pessoa que votou 4 vezes no PT, 2, 6, 10, 14, não pode ser totalmente incoerente. É isso que eu acho que assim, um homem de Estado, na minha opinião, eu sempre tive essa coisa na cabeça. Um homem de Estado está lidando com valores muito importantes, né? E um deles é firmeza de caráter, é coerência, é você falar uma coisa e responder por ela depois, é você fazer uma coisa e responder por ela depois. É aquela firmeza. E ponto. Falou, tá falado. Isso não significa não errar.
Não tem nada a ver com ser perfeito. Mas será que o erro não pode ser um pouco essa incoerência? A incoerência também é um erro. O cara que vota num vota no outro, muda de então ideia. assume que está sendo incoerente. Eu, por exemplo, acho que nós deveríamos adotar a política de uma taxação enorme. E discutimos isso esse dia no diretório do PT, tentar estudar a possibilidade de fazer uma taxação enorme nas grandes fortunas, tentar taxar o patrimônio para que esse dinheiro você possa investir nessas coisas, que é a base, inclusive, na qual eles vão ter os empregados preparados. Mas por que o PT votou contra o imposto sobre as grandes fortunas que o governo Collor propôs no parlamento? Não é verdade. Me desculpe, o PT foi a arma decisiva para derrotar o projeto do governo na taxação das grandes fortunas. Não me perdoe, mas o PT votou com a direita na votação mais estranha do Congresso no ano passado. Eu peço depoimento do Aloysio Mercadante, que está aí, pode dizer isso. Sim, mas ele acompanhou como economista. Pega o meu depoimento que estava lá para votar. Eu sei, mas foi a questão do ITR. A questão do ITR, o PT votou contra. E votou contra justificando. O PT votou contra com a direita. Não, com a direita não. Contra Ronaldo Caiado votaríamos contra Lula Inácio da Satanás, se estivéssemos convencidos do que estávamos fazendo. Sabe, todos os partidos de esquerda votaram a favor. Só o PT votou. Veja, eu não me preocupo quem é de esquerda ou de centro que votou com tal coisa. Eu me preocupo com as convicções que regem o funcionamento do PT no Congresso Nacional. E nesse negócio, um partido com apenas 17 deputados tem demonstrado muita, mas muita competência em discutir os seus problemas, discutir os projetos e votar.